Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje será República Velha. Bom, quando nós tratamos de República da Espada nas últimas aulas, nós falamos justamente da primeira parte da Primeira República. Primeira República porque esse período que é inaugurado a partir da proclamação da República em 1889 até 1930 é conhecido como a nossa primeira experiência republicana. Devido a isso, o nome é Primeira República. Bom, na fase inicial dos dois primeiros governos, nós temos um subperíodo chamado República da Espada, que vocês já estudaram, certo? Bom, dentro da República da Espada, foi feita a Constituição de 1891. E na Constituição de 1891, nós temos a construção de algumas das bases que vão ser ali importantíssimas para a consolidação do jeito de se fazer política durante a República Velha, certo? Bom, a República Velha, ela também recebe o apelido de República Oligárquica, que está relacionado ao fato de que o poder, durante esse período, se concentrava na mão de poucas pessoas, certo? Mas para o poder se concentrar na mão de poucas pessoas, nós temos que ter todo um suporte em termos de instituições, em termos de política, e isso, é o ponto que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, pegando para analisar justamente essa questão da República Oligárquica, pegando ali como gancho a questão da Constituição de 1891, nós temos o que, galera? Nós temos o voto aberto. E não somente isso, o voto ele era aberto e só era possível as pessoas terem direito a votar se elas tivessem idade acima de 21 anos, fossem homens, não fossem militares de baixa patente e também fossem alfabetizados. Num contexto, como nós já vimos, já debatemos nas últimas aulas de República da Espada, o que vai acontecer é justamente o quê? Bom, se não existia um sistema de educação pública que contemplasse toda a população brasileira, a consequência disso era de que a maioria da população brasileira era analfabeta. Logo, pequenos números, pequenos percentuais da população brasileira conseguiam efetivamente ter direito ao voto. Bom, dentro dessas pequenas porcentagens das pessoas que podiam votar, existiam muitas pessoas que estavam sabendo ler e escrever justamente porque essas pessoas elas moravam próximas a regiões que tinham escolas, regiões que provavelmente tinham um desenvolvimento econômico um pouco maior. Então, o maior número de pessoas alfabetizadas vão se concentrar justamente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. Isso vai ser determinante na forma como vão se configurar as eleições para presidente, mas nós vamos entender isso mais adiante. Bom, voltando para essa questão do voto aberto, é possível que pessoas fiscalizem o seu voto, certo? E aí é que entra a figura do coronel, certo? Bom, durante ali o período regencial, durante a história do Brasil Império, nós temos a criação da Guarda Nacional, que vai delegar poderes para uso de armas para conseguir manter a ordem em determinadas localidades do interior, onde o Exército, a Polícia Militar, não tinha força suficiente. Bom, isso é um caminho sem volta, porque as pessoas que passam a exercer uma autoridade na região, essas pessoas que já tinham poder econômico, agora vão se postar também como os donos da lei, os donos da verdade, certo? E esses indivíduos vão conseguir
de muita influência sobre as regiões. Então, os coronéis que se desenvolveram lá durante a Guarda Nacional, lá atrás, eles vão estar presentes ainda na Primeira República. Obviamente, não eram as mesmas pessoas, mas os descendentes daquela galera da Guarda Nacional. E esses coronéis que viviam no interior, o que eles faziam? Obrigavam as pessoas a votar no seu candidato, certo? Muito simples. Se eu, enquanto coronel, emprego você e você consegue com o seu emprego sustentar sua família, logo, se o coronel me ameaçar a tirar esse emprego, eu vou ficar passando necessidade juntamente com a minha família. E o coronel ele pode ir mais além, ele pode também ameaçar a você sofrer castigos ou você perder a sua vida ou até mesmo alguém da sua família. Então esse tipo de coisa acontecia, ameaças, certo? Então um grande contingente de pessoas de uma determinada localidade acabavam votando no mesmo candidato que o coronel indicava, devido a essas represálias, certo? Com isso, esses moldes de votos, essa modalidade de votos, ela vai receber o apelido de voto de cabresto. Bom, se vocês pararem para analisar os cavalos, eles são levados no cabresto, logo eles são controlados pela pessoa que está guiando o cavalo, que está controlando ali o cavalo, certo? Então, quando nós falamos de voto de cabresto, é porque essas pessoas eram controladas pelo coronel. Esse coronel indicava alguém e essa pessoa, depois que assumisse o poder, ficaria devendo favores ao coronel. Então era um jogo de tomar lá, da cá, certo? Então, um dos suportes ali da estrutura da República Velha vai ser justamente essa questão do voto aberto alinhada com o voto de cabresto e o coronelismo, certo? Essa é uma das partes de suporte. E a outra, ela vai ser formalizada, ela vai ser formalizada a partir do governo Campos Salles, que vai ser ele vai ser o segundo presidente civil a governar o país. O primeiro é Prudente de Moraes, que vai enfrentar uma das maiores revoltas que ocorrem durante o período da República Velha, que é a Guerra de Canudos, que eu vou trabalhar com mais profundidade na próxima aula. E o segundo presidente civil é justamente o Campos Salles. Dentro do governo Campos Salles é inaugurada a modalidade da política dos governadores. Esse sistema de política dos governadores, basicamente, ele fazia com que cada governador tivesse a responsabilidade de aprovar os candidatos que se colocassem tanto para se eleger como deputados, para tentar a vaga, a cadeira da presidência. Então, todas as pessoas daquele estado que todas as pessoas de um estado que tentassem se candidatar a algum cargo público, essas pessoas meio que precisavam ali do aval do governador. Bom, o governador, ele tinha aquela tabelinha com o coronel através do voto de cabresto, certo? Bom, esses outros políticos também vão ter o auxílio do coronel, mas aí nós temos justamente uma escala. O coronel, de certa forma, elege o governador e o governador, por sua vez, ele vai fechar uma chapa ali, um grupo de pessoas que vão estar atendendo também os interesses dele e da classe que ele representa. E isso vai ser muito comum o quê? Nesse período vai ser muito comum o quê? Políticos que privilegiavam uma política voltada aos interesses do café, certo? A agroexportação do café era a principal atividade econômica do Brasil naquela época. E as pessoas ligadas a essa atividade tinham uma influência muito grande na política, certo? Bom, não por acaso, mais adiante, os estados de São Paulo e Minas Gerais, que possuíam
o maior número de eleitores, né, dentro dos seus estados, eles vão fazer um acordo. Então, lideranças políticas do estado de São Paulo e lideranças políticas de Minas Gerais vão fazer um acordo onde vai haver um revezamento de indicações. Ora, a União São Paulo e Minas Gerais indicaria um candidato de São Paulo, ora, essa aliança indicaria um candidato de Minas Gerais. E assim, como esses dois estados eram grandes estados em termos de números de eleitores, muitas das vezes os candidatos indicados por essa chapa acabavam ganhando, certo? Então, quando nós falamos de república oligárquica, é justamente isso. Poucas pessoas conseguiam ter ali uma interferência direta na política. Era um pequeno grupo ligado às elites econômicas do café, certo? Esse revezamento de São Paulo e Minas Gerais vai ficar conhecido como República Café com Leite, que é o quê? Estado de São Paulo, fornecedor de café, e Estado de Minas Gerais, fornecedor de leite. Só que o detalhe é o seguinte, o que fazia Minas Gerais ser uma potência também era a produção do café. Porém, como Minas Gerais produzia leite, isso meio que se tornava ali um marco. Então, por isso, República Café com Leite, certo? Então, esses foram os suportes, as bases, os principais tópicos, né, da estrutura da República Velha. Essa República Velha, ela possui uma trajetória com vários presidentes, a maioria deles ou paulistas, e dentro desses governos nós temos sim muitas revoltas onde a população que inicialmente tinha assistido à proclamação da República de maneira bestializada passa a reivindicar mais direitos, mais melhorias na sua condição, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e acompanhem o roteiro de estudos, tirem as dúvidas de vocês através das diversas formas de contato, como, né, o e-mail, a coordenação, o WhatsApp, enquanto disponibilizado pela coordenação. E, né, até a próxima. Um abraço, galera.